terceiro ano do ensino médio. Vamos para a correção da nossa atividade de literatura da aula anterior. Peguem a apostila, por favor, nas páginas 19, 20 e 21. Vamos começar. Abram a apostila de literatura na página 19 para correção. Correção dos exercícios de sala na página 19. Número 1. Leia o soneto abaixo de Luís de Camões. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse minha escritura, algum juízo isento, escureceu meu engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos, e sabei que segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos. Letra A. Nos dois quartetos do soneto acima, duas divindades são contrapostas por exercerem um poder sobre o eu lírico. Identifique as duas divindades e explique o poder que elas exercem sobre a experiência amorosa do eu lírico. Bem, na letra A, você vai dizer que a primeira divindade é a fortuna, que ajuda o eu lírico a escrever, isto é, a fazer um registro da sua experiência amorosa. Já a segunda divindade é o amor, que dificulta o engenho do poeta, produz enganos e sujeita àquele que ama. Portanto, o soneto elabora a tensão entre o fato de criação poética, marcado por certo contentamento e gosto, e um suave pensamento, os efeitos contraditórios que o amor produz na experiência criativa e amorosa do eu lírico. Isso na letra A, tá? Na letra B, um soneto é uma composição poética composta de 14 versos. Sua forma é fixa e seus últimos versos encerram o núcleo temático ou a ideia principal do poema. Qual a ideia formulada nos dois últimos versos desse soneto de Camões, levando-se em consideração o conjunto do poema? Na letra B, você vai dizer que a tese defendida é a de que o entendimento dos versos é possível na medida em que o leitor experimenta o amor. Por conseguinte, a escritura do poema é a produção dotada de sentido com lastro na experiência e compreensível em grau proporcional à experiência do possível leitor da obra lírica. Tá? Respostas da número 1. Número 2, questão da página ainda 19, tem o soneto 168, tá? De Luís de Camões. Sobre o soneto, pergunta: a posição da mulher em relação ao eu lírico do soneto 168 de Camões, o texto, baseia-se em uma tradição poética que também encontra ecos no romantismo. Explique com base nessa afirmação como a figura feminina é retratada no texto de Camões. Então, como que a figura feminina foi retratada no texto? De acordo com a resposta, de acordo com a tradição poética do classicismo português, o poema retrata a figura feminina de forma idealizada e distante, segundo as convenções do amor cortês, que coloca o eu lírico em posição servil, ou seja, em posição de servo, tá? Na questão 3 da página 19 ainda, você vai ler a estrofe a seguir e vai fazer o que se pede. Dos vícios já desligados dos pajés, não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Vamos para a página 20. Considerando a estrofe acima pronunciada pelos meninos índios em procissão, comente o objetivo da literatura de catequese. Então, qual é o objetivo da literatura de catequese? Respondendo: os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo o empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. E na número 4, pergunta o seguinte: Jean de Levi viveu na França na segunda metade do século XVI, época em que as chamadas guerras de religião opuseram católicos e protestantes. No texto abaixo, ele relata o cerco da cidade de Sancerre por tropas católicas. Então tem um trecho, tá, que fala sobre a cidade de Sancerre, ocupada por tropas católicas. Nesse texto, Jean de Levi fala o quê? Qual a resposta do número 4?
Quem marcou a letra D, que valoriza o patrimônio cultural dos indígenas americanos, adaptando às suas necessidades, respondeu corretamente, tá? Vamos para os exercícios propostos da página 20 ainda. Aqui é uma questão da PUC, tá? Pontifícia Universidade Católica. Na questão 5, o texto base é o texto da PUC. Os Lusíadas, número 5, obra de Camões, exemplificam o gênero épico na poesia portuguesa. Entretanto, oferecem momentos em que o lirismo se expande, humanizando os versos. O episódio de Inês de Castro, do qual o texto acima faz parte, é considerado ponto alto do lirismo camoniano, inserindo sua narrativa épica desse episódio. Como um todo, pode-se afirmar que seu núcleo central. Então, no número 5, quem marcou a letra A, que personifica e exalta o amor, tá? E mais forte que as conveniências e causa tragédia de Inês, marcou corretamente. O número 5 seria a letra A. Número 6. Os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Você vai ler os textos a seguir, de Camões, e na página 21, você vai assinalar a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos. Então, quais são os tipos de texto que nós temos na questão 6? Quem marcou letra B, lírico e épico, marcou corretamente, tá? Questão 6, letra B. Questão 7. A partir do texto, julgue os itens a seguir. 1. Identifica-se na primeira estrofe do poema o emprego das figuras de linguagem gradação, antítese e personificação. 2. Para o eu lírico, o tempo é implacável e nada pode resistir a seus efeitos. 3. Apesar de seu estado emocional, o eu lírico se mostra na expectativa de que o tempo possa operar alguma transformação em sua vida. Está correto que se afirma apenas em. Quem marcou no número 7 a letra D, 3 apenas, que apesar de seu estado emocional, o eu lírico se mostra na expectativa de que o tempo possa operar alguma transformação em sua vida, marcou corretamente. Número 7, letra D. Número 8. Também temos um texto, tá? De Alfredo Bose, da PUC, da Unicamp, uma questão da PUC, tá? De Campinas, melhor dizendo, PUC de Campinas. A questão 8 é a seguinte: as iniciativas de descrever a natureza, arrolar os seus bens e historiar a vida ainda breve da colônia estão documentadas no gênero que se conhece como. Quem marcou letra D, literatura de informação, marcou corretamente. Então, na número 8, letra D. 8D. Questão 9. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho acima, que nós vimos acima, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então, qual é o objetivo do relato no trecho acima da carta de Camões? Melhor, de Pero Vaz de Caminha, desculpem. Qual o objetivo da carta de Pero Vaz de Caminha nesse trecho acima? Na número 9, quem marcou a letra A, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, acertou. 9, letra A. Para a questão 10, nós temos o texto Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É um poema de Oswald de Andrade, um trecho, né? Na questão 10, no poema de Oswald de Andrade, importante nome do movimento modernista no Brasil, destaca-se quem marcou a letra A releitura satírica da colonização portuguesa, marcou corretamente. Fechamos então aqui a correção das páginas 19, 20 e 21 da nossa apostila, tá? Fiquem com Deus, façam as propostas nos prazos. Um beijo.